boa tarde, Piotr, boa tarde, doutor Sartori, senador Girão, o professor Cleber Vasconcelos. É um prazer estar aqui. Primeiro, a questão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que eu vou muito na linha do que o professor Cleber falou agora há pouco, né? É importante saber qual é a função do Supremo Tribunal Federal. E muito dessa rejeição da população, e isso não vem desse ano, nos últimos anos, todas as pesquisas, sempre o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal, assim, digamos, não é um poder querido pela população brasileira, mas a função do Supremo Tribunal Federal não é a de agradar a população brasileira, né? Não é uma corte eleita e nem deveria ser, né? Não é assim em nenhum país do mundo, democrático do mundo. Então, nós precisamos saber que ele tem uma função política, sim. Os ministros são nomeados, indicados pelo presidente da República, passam pelo Senado Federal, mas depois disso, por conta da própria vitaliciedade, eles têm a garantia de desagradar, né, de poder desagradar, inclusive, aquele que o indicou. Nesse caso específico, e eu vou responder a pergunta que me foi feita com relação ao ICMS, é um caso que, inclusive, envolve o Estado de São Paulo, e a Procuradoria do Estado de São Paulo foi a que ingressou com a ação agora, nesse final de semana, em prol do Estado de São Paulo. Ali é uma garantia, e foi esse o argumento que foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, foi uma garantia do próprio Pacto Federativo. A Lei Complementar 194, que é essa lei da redução dos combustíveis, ela prevê uma compensação. Compensação essa que será feita com cálculo no próximo ano, em 2023. Sim. O que os estados argumentam com relação a isso é que as despesas do estado não têm que ser feitas em 2023, são feitas agora. Se houver uma redução, e essa redução tem que ser comprovada, a decisão do ministro Alexandre de Moraes fala isso, a comprovação da redução de arrecadação em relação aos meses anteriores, né, em relação ao ano passado, tem que ser comprovado isso e é abatido da dívida com a União. Então, o que se garantiu nesse momento aí é o próprio Pacto Federativo, que é uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Nesse caso específico, o que o ministro Alexandre de Moraes, embora tenha sido aprovada uma lei nesse sentido, e a Lei Complementar 194, ela, de fato, ela garante essa compensação, mas o que ele disse é o seguinte: essa compensação tem que ser feita agora, porque as despesas do Estado com saúde, educação, segurança e tudo mais, elas são feitas dia a dia. Né? Então, essa decisão provavelmente, inclusive, será replicada para os demais estados. Tá. Só que tem uma questão. A pergunta que a gente fez, e eu tenho percepção que as pessoas compreenderam, é sobre se elas acham que o Supremo Tribunal Federal, quando elas aprovam ou desaprovam, não é uma decisão. É se está sob a lei e sob o interesse público, que daí, convenhamos, dentro da República, o interesse público precisa estar sempre em primeiro lugar. É a mesma pergunta que se faria para o Executivo e Legislativo. E não quer dizer que um senador reprovado pela opinião pública não se reeleja. Não quer dizer, porque isso são momentos do Congresso Nacional. Mas vamos lá, vamos especificamente sobre esse tema, era a questão da aprovação. E aí a gente está vendo se não há exageros do Supremo Tribunal Federal, e esse é o tema que nós estamos discutindo aqui. Senador Eduardo Girão, eu fiz esse questionamento sobre o ICMS porque, peraí, se eu tenho um ministro que está fazendo uma reunião para buscar um acordo entre os estados que reclamam e o governo federal, que tem agora também, por força da Constituição, nessa PEC que foi aprovada, a redução do ICMS, aí vem outros ministros que vão lá e dão decisões liminares. Por falar em decisão liminar, aquela do Ferrogrão, por exemplo, está desde março do ano passado. Decisão liminar não tem que ser mais urgente? Por que eu tomo uma decisão liminar e paro o país numa decisão que pode ser sim ou não, mas alguma decisão precisa ocorrer? O que a gente tem hoje é uma formação de insegurança jurídica por parte do Supremo, neste caso o ICMS, por exemplo. Senador? Perfeito, Piotr. Eu quero primeiramente lhe parabenizar pelo nível dos convidados que estão aqui, né? E como foi bem colocado, e fica muito claro a divergência de algumas opiniões, respeitosamente. O doutor Fabrício me permita, eu acho que o Supremo, os ministros não teriam que ter posição nenhuma política, é um grande equívoco, muitas vezes eles legislam em nosso lugar, nós fomos eleitos para isso, né, pela sociedade, muitas vezes eles mandam no país como hoje está acontecendo. Hoje eles estão mandando e desmandando no país, e eu acho que o senhor fala que não é de hoje que existe esse descontentamento, mas nos últimos meses, nos últimos anos, agravou muito, porque as decisões que são esdrúxulas, muitas vezes, você pegar uma lava-jato que foi devastada, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, um patrimônio do povo brasileiro, que foi essa operação,
Você pegar aí essa questão como colocou o doutor Ivan Sartori, de um ex-presidente que foi condenado aí em 3 instâncias confirmadas, dezenas de juízes, aí o ministro muda e livra, né, passando a mão na cabeça aí da impunidade, dando uma péssima demonstração para a nossa juventude. Então, assim, tudo isso, Piotr, eu acho que o Senado, ele é conivente, né? Eu quero fazer aqui essa meia-culpa. Eu tenho batido nessa tecla, espero que os nossos senadores, colegas, acordem com relação a isso, nem que seja a população trocando alguns senadores. Eu acho que o momento é esse, porque você tem lá no Senado, por exemplo, uma PEC do Oriovisto Guimarães, que é um senador pelo Paraná, que disciplina esses pedidos de vista, né? Coloca aí prazos para voltarem, porque ficam sentados anos, né? Essa questão aí de certas situações que vai prescrevendo o crime, é uma vergonha o que tem acontecido. Eu não quero nem entrar aqui, Piotr, na questão das lagostas, dos vinhos premiados que eles exigem em editais, um tapa na cara da sociedade, que passa dificuldade enquanto a gente está aqui conversando. Eu não quero falar das esposas dos ministros que viajam ao bel prazer junto com eles, matérias que saíram recentemente, nem das faltas ao Senado Federal, né? Não dá nem satisfação ao Senado Federal, que quer dialogar pela democracia. Eles são os primeiros a rasgar a nossa Constituição. Então, essa questão do ICMS, que o povo brasileiro está comemorando poucas vitórias que a gente tem tido, mas essa aí, o preço está caindo em todo o Brasil. Aí vem interferir diretamente numa situação dessa. Política. É política. Hoje o Supremo Tribunal Federal parece o maior partido de oposição que o Brasil tem. E isso não é correto e o Senado precisa agir o quanto antes. Doutor Clévis Vasconcelos, eu volto com o senhor. Esse ativismo político, o senhor vê dessa maneira também? Ou esse exagero, até por julgar tanta coisa, como o senhor fez menção há pouco aqui, há um excesso por parte do comportamento dos ministros? Vamos lá, Piotr. O critério de investidura do Supremo Tribunal Federal é um critério de investidura político, que o presidente escolhe o ministro que mais lhe agrada. E o Senado Federal aprova ou reprova. O Senado Federal, costumeiramente, não reprova, aprova. Nós temos críticas, eu vejo que as críticas, muitas vezes, são críticas do ponto de vista ideológico. Isso já aconteceu há muito tempo atrás. Vamos pegar o ministro Nelson Jobim, que foi deputado federal. Nós tivemos aí outros ministros que tiveram influência política. E naquela época nada se falava muito pouco. E por que hoje se fala muito? Porque o Supremo Tribunal Federal virou uma pauta ideológica. Uma pauta ideológica, por quê? Porque muitas vezes o Congresso Nacional deveria agir do ponto de vista legislativo e fazer normas que não dessem margem de interpretação ao Supremo Tribunal Federal. O positivismo, a ideia da legislação positivada, dá muito mais segurança jurídica do que a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Portanto, uma das responsabilidades por essas decisões, muitas vezes que agradam ou desagradam determinados setores, é porque a legislação não é clara a respeito daquele determinado assunto. Portanto, esse ativismo, se é que acontece num caso pontual ou no outro, seria melhor corrigido se o Congresso Nacional desse a sua contribuição legislativa, por exemplo, para disciplinar determinados pontos que não colocassem nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Agora, todo presidente da República critica o Supremo Tribunal Federal, mas na hora de nomear os ministros, nomeia os ministros conforme a sua convicção ideológica. E também não oferecem propostas de emenda à Constituição para alterar o critério de investidura dos ministros. Então, todo mundo critica, quer um Supremo para si, mas não toma atitudes positivas no sentido de, por exemplo, alterar o critério de investidura. Ou seja, a crítica é uma retórica que reverbera nos setores ideológicos, agradando ou desagradando determinados eleitores.
e, do ponto de vista político, às vésperas da eleição, se tira proveito disso. Doutor Fabrício, eu não vou deixar o senhor por último agora, depois quero ouvir também o doutor Ivan Sartori. Na sua opinião, porque eu posso lhe contar na experiência do dia a dia de cobrir política, eu já vi ministro do Supremo não aceitar pedido de liminar por parlamentar dizendo que esse era um assunto interna corporis, para usar o bom latim. Era assunto do Congresso e ele não ia dar opinião e rejeitava receber aquela demanda por parte de um parlamentar que se via, digamos, prejudicado numa votação do Congresso Nacional. Não tem também um excesso de protagonismo por parte dos ministros do Supremo? Em que pese a questão política que o senhor mencionou, ou seja, a origem política da indicação dele ao Supremo? Eu concordo sim. Eu acho que era a questão da teoria da interna corporis para o Supremo assumir uma postura em determinado assunto, deve ser, sem dúvida nenhuma, mais bem estruturada, né? É uma questão em que um ministro, em determinado momento, aceita ou não decidir sobre aquele assunto que diz respeito, geralmente, né, a algo interno das casas legislativas, né? Mas não é necessariamente esses todos os casos, né? Muitas vezes o que chamamos de ativismo judicial é apenas o exercício da função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal, né? Que tem essa função mesmo de freio constitucional, de derrubar as decisões de outros poderes em nome dos valores e dos princípios constitucionais. Agora são 3 horas e 28 minutos. Doutor Ivan Sartori, eu vou para o questionamento último para o senhor, porque nós temos alguns partidos que recorrem ao Supremo com frequência e com uma frequência estatística estonteante sempre conseguem uma liminar de algum ministro do Supremo. Isso não lhe chama atenção, porque eu vou insistir, na minha cobertura de política, eu já vi vários ministros do Supremo, num Supremo de outra formação, dizer o seguinte: não, isso não é um assunto do Supremo, é o Congresso que tem que resolver. Bom, voltava a demanda para o Congresso tinha que resolver. Esse protagonismo não está exagerado? Os próprios ministros não aceitam coisas que, em tese, poderiam negar naquele primeiro momento? Olha, eu quero realmente, como disse o doutor Fabrício, o Supremo não tem... A função do Supremo não é agradar a população efetivamente, e nós não estamos nem avaliando a questão de o Supremo agradar ou não, ou decidir determinada causa assim ou assado. O que nós estamos avaliando é a atuação geral do Supremo, que vem fugindo efetivamente das linhas da Constituição. Então a gente não consegue, por exemplo, entender aquela prisão, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, por exemplo. Ou então uma tornozeleira que foi colocada nesse mesmo deputado dentro da própria Câmara. Isso é uma ofensa gravíssima. Um deputado que tem imunidade parlamentar, um deputado que poderia efetivamente, no caso de acuso, até nem concordo com a forma como ele se expressou, mas havia todo o mecanismo necessário para que ele viesse então a responder à quebra do decoro parlamentar com a cassação do seu mandato lá dentro da casa, ou então também se entender que houve abuso e que o mandato, a imunidade do deputado tem limite dentro do exercício da sua função, embora a Constituição não diga nada, em qualquer situação, não há limite para o parlamentar. Ele tem imunidade plena pela Constituição, mas tem uma jurisprudência que flexibiliza isso. Mas aqui não, aqui foi uma coisa extrema. E o que a gente vê realmente é que nós temos 11 Supremos Tribunais Federais. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal prestigia o colegiado. É só passar os olhos ali no regimento interno e você vê que ele prestigia o colegiado, mas não é o que vem acontecendo. Cada ministro decide de uma forma, não é? Cada ministro tem o seu entendimento, a sua Constituição, e a gente vê, por exemplo, um dos ministros, como você falou, Adalberto, marcando uma audiência que talvez possa solucionar a questão, sim, e outros ministros já passando por cima disso tudo e fazendo aquilo que acha melhor. Então, o que a gente está querendo colocar, sem demérito para nenhum deles, é que o Supremo não pode ter um ativismo político, ele não pode ser o meio utilizado, o instrumento da oposição para que a oposição governe. É o que está acontecendo. O Supremo vem sendo utilizado pela oposição para poder governar, para essa oposição poder governar. E o Supremo está aceitando essas demandas, quando, na verdade, nós sabemos que muitas delas, efetivamente, não estão na atribuição do Supremo. Então, existe aí quantas e quantas, já estamos quase em 200
de intervenções do Executivo de forma indevida, começando lá pela nomeação, pela indicação e nomeação do chefe da Polícia Federal, logo no início, o Ramagem. Então, nós não podemos concordar com isso. O Supremo tem que seguir as linhas que foram traçadas pelos nossos constituintes. Ele não pode, efetivamente, ultrapassar esses ditames constitucionais, cláusulas pétreas, e desrespeitar, por exemplo, a independência e a autonomia dos poderes. Agora, o Supremo tem que entender que o colegiado é que vale. Uma questão sensível tem que ser decidida pelo colegiado e não mais isoladamente, que dá uma liminar e depois o processo fica ali caminhando como se não tivesse mais uma decisão final necessária. É lamentável que isso aconteça e a gente tem que efetivamente dizer o que é verdade. É isso que está acontecendo. Senhores, eu preciso dizer que a audiência está alta e nós estamos tratando do Supremo Tribunal Federal, o que muito se deve à explanação de cada um dos senhores. Eu vou lhes lançar um desafio, porque o tempo está curto agora. Em 30 segundos, na opinião de cada um dos senhores, qual é a primeira medida que tomariam para, digamos, melhorar o Supremo Tribunal Federal, visto que há uma desaprovação gigantesca por parte da população? Doutor Sartori, eu começo com o senhor, por gentileza. 30 segundos, o senhor consegue me fazer essa gentileza? Rapidamente, eu estou aí com uma proposta, uma proposta que nós queremos lançar aí, inclusive, se for o caso de até eu conseguir lograr êxito na minha candidatura, pré-candidatura, eu acho que o Supremo tem que ter um mandato de 8 anos. O ministro do Supremo tem que ter um mandato de 8 anos. Como o senador, ele pode perfeitamente exercer as suas funções com muita liberdade, com muita independência, mas com esse limite do mandato de 8 anos, porque ele vai ter que terminar e procurar concluir a situação ali, nos processos, dentro desse mandato. É a primeira. Segundo, nós temos que restringir realmente os casos que chegam ao Supremo. Tem que ser uma corte exclusivamente constitucional e com essa Constituição analógica que a gente tem, evidentemente, nós vamos ter que ver como que nós vamos fazer isso em poucas palavras. Doutor Fabrício Pieroni, 30 segundos. O que é preciso fazer, na sua opinião, a primeira medida para melhorar o Supremo? Vamos lá, eu concordo com relação a restringir o acesso ao Supremo Tribunal Federal e transformá-lo de fato numa corte constitucional. Estou plenamente de acordo com o desembargador Sartori. E também eu acho que uma outra medida importante é a restrição das liminares, né? Que a liminar seja dada principalmente em ações diretas de constitucionalidade e seja referendada imediatamente para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Doutor Cléber Vasconcelos, a mesma pergunta. O que é preciso fazer, na sua opinião, a primeira medida para melhorar o Supremo? Isso, tornar mais efetivo o artigo 97 da Constituição, a chamada cláusula de reserva de plenário, ou seja, permitir que as liminares monocráticas só sejam dadas em período de recesso, janeiro e julho. Fora desse período, as questões liminares devam passar obrigatoriamente pela cláusula de reserva de plenário. Isso é um ponto muito importante. Essa cláusula está escrita na Constituição e não tem sido valorizada. Eu vou repetir, artigo 97 da Constituição. Dar efetividade a ele. Segundo ponto, critério de investidura. Uma investidura mais técnica, com membros da magistratura, do Ministério Público, das procuradorias, defensorias, para que se evitem nomeações políticas ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que ser técnico, proveniente das carreiras jurídicas. Valorizar a magistratura, o Ministério Público, defensorias e procuradorias. Pois não, doutor Cléber. Senador Eduardo Girão, termino com o senhor. Em 30 segundos, qual é a primeira medida que o senhor acredita que deva ser tomada para melhorar o Supremo Tribunal Federal deste país? Além de tudo que os nobres colegas colocaram, que eu referendo essas medidas todas, acredito que nós precisamos também, imediatamente no Congresso Nacional, votar o fim do foro privilegiado. Tirar esse poder que o Supremo adora. Está aí a quantidade de processos que o doutor colocou, e partir para algo mais técnico, processo de escolha dos ministros de forma técnica, meritocracia, mandato dos ministros, e a gente finalmente votar também essa questão da prisão em segunda instância, que o Supremo tomou 2 decisões em menos de 10 anos, que deixou a população toda desguarnecida com relação ao enfrentamento da corrupção e da impunidade. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate extremamente qualificado. Eu vou de novo usar essa expressão. Colocamos a discussão sobre o Supremo na prateleira de cima e devo isso aos senhores. Muito obrigado, boa tarde pela participação aqui. Muito obrigado pela participação aqui no debate. Agora são 3 horas e